Olá, amigos! Antes de começar a nossa jornada, quero dizer que a Bíblia é isoladamente um manual científico que, desde o seu nascimento, sempre foi usada pelas religiões como um pérfido instrumento de manipulação de massas. Sobre isso, veremos aqui a importância dos meus livros para a atual geração. Quanto a isso, vamos refletir sobre os termos realidade e a verdade. Observem que a realidade é tudo o que existe acontecendo agora, independente do que a gente acha. Exemplo, a Terra gira em torno do Sol, os carros estão correndo nas estradas, você está vendo esse vídeo. Já a verdade é a descrição correta da realidade. É quando nossa afirmação, ideia ou crença bate com a realidade. Exemplo, a Terra gira em torno do Sol. É uma verdade porque corresponde com a realidade. A Terra é plana, não é verdade? Exatamente porque não corresponde com a realidade. A realidade você soma, experimenta, até pode medi-la. Você sente a chuva, vê o carro, ouve o som. Mas a realidade também deixa o seu rastro, que podemos detectar através de instrumentos que identificam fatos, a exemplo de termômetro, microscópio e telescópio. A verdade você verifica comparando com a realidade. A verdade se comprova com fatos, ou seja, tudo que é verdade só se comprova através da realidade. Em níveis práticos, a verdade se comprova checando a realidade. É o que se pode chamar de teoria da correspondência. Tem leite na geladeira. Você abre e confirma com a realidade, sim, aqui tem leite. Nesse caso, a realidade deu veredito. Nesse sentido, devemos observar dois detalhes. A realidade é o juízo final, mas nem sempre temos acesso direto a ela, mas os rastros deixados servirão de provas, a exemplo do que acontece no direito criminal e na história. Quando se diz que dinossauros existiram, devemos recorrer aos fósseis para que a verdade seja comprovada indiretamente. 2. Já no campo extrafísico, temos o exemplo de 2 mais 2, que é igual a 4. Ou na ordem alfabética que se nota que o A está antes do B e B vem antes do C. Então se percebe o A, que está antes de C, independente do B. Isso é a lógica da matemática. Exemplo, mentir é errado? Sim, é uma verdade moral para muita gente, mas é algo que não se pode medir, no entanto, se comprova através de debates, com ciência já no campo das consequências. Sobre isso, devemos refletir sobre o poder do juízo final, haja vista que a realidade não tem como negociar a verdade. Você pode acreditar ou não, torcer, fazer discurso, ter 1000 likes, mas se a ponte foi mal calculada, ela cai. Se o remédio não funciona, o paciente pode até morrer. No final, é a realidade que dá a última palavra sobre o que realmente funciona e o que não passa de uma mera opinião. Tem coisas que o juízo final demora para chegar, a exemplo de fumar e o câncer e a educação dos filhos, que se vê o resultado na hora de trabalhar e etc. Nesse cenário, não tem como uma pessoa provar que é brasileira se na realidade não existe a descendência. No mesmo sentido, uma pessoa não tem como provar que é um cristão se geneticamente nunca nasceu biologicamente de Cristo. Existe um intervalo que pode ser longo, em que a gente vive de indícios da realidade, através de estudos, estatísticas, precedentes, mas o martelo ainda não bateu. Nesse caso, faz bem a pessoa que não ignora o juízo final e não precisa pagar o preço da realidade. A realidade sempre vence. Tudo pode até demorar, mas a cobrança não demora. Se ignora a lei da gravidade, vem tombo. Se ignora o limite do cartão, vem o nome sujo. Se ignora a pessoa que ama, vem o desprezo e etc. Indo um pouco mais profundo, vejam bem, Cristo não é algo que nasce, mas se manifesta, porque em realidade já existe antes da fundação do mundo. João 17:5, Efésios 1:4 e 1 Pedro 1:20. Dentro da realidade que as igrejas não falam, Cristo não nasceu do ventre de Maria junto com o Mestre Jesus. Cristo se manifestou em Jesus 3 dias depois da cruz.
uma realidade que comprova que o ano 1 do calendário gregoriano não tem nada a ver com o antes e depois de Cristo, e sim com o antes e depois de Jesus de Nazaré. Pois, na verdade, o antes e depois de Cristo aconteceu no domingo de Páscoa, 3 dias depois da cruz, momento da manifestação de Cristo que, em realidade, provocou a ressurreição do Mestre Jesus. Fato comprovado nas Escrituras Sagradas. Não obstante, os rastros deixados pela cruz, 1 Coríntios 1:18, é uma realidade que comprova que antes da cruz, Jesus era conhecido como Jesus, filho de José de Eli, Lucas 3:23, e José de Eli não é o marido de Maria, mas o pai. Mas depois dos 3 dias seguidos da cruz, passou a ser chamado de Jesus Cristo, exatamente porque, devido à sua morte simbólica da cruz, morto deixa de ser filho de Maria para ser adotado por Cristo, pela sua manifestação sob a luz da ressurreição. 1 João 3:1-3. Sim, Jesus é o único que pode ser chamado de cristão, porque em realidade ressuscitou, vive e subiu ao céu. Enquanto os demais mortais não têm como ser um cristão de verdade, porque morrem e vão para debaixo da terra. Marcos 2:21-22. No entanto, isso é um problema que pode ser resolvido. Todo mundo tem a chance de ser um cristão de verdade, e o requisito para tanto já está predeterminado em João 3:6, de acordo com o escrito em João 14:6. Vale aqui ressaltar que Jesus foi o único a renascer de novo através de Cristo. A diferença está entre o renascido e nascido, e todo o processo nesse sentido segue explicado detalhadamente no livro A Cura Definitiva do Coronavírus. No entanto, o procedimento está explicado para o homem. Já para a mulher, a explicação começa a partir do livro A Rota da Imortalidade Humana. Os 2 livros estão publicados aqui no meu site, afaceocultadamoeda.com. Veja bem, amigos, pois até aqui chegamos a um parâmetro. Agora por diante, seguiremos em outro complemento. A face oculta da moeda existe realmente. Segundo o relatório, da extração do veneno ao soro antiofídico pronto para uso humano. Então não percam o próximo vídeo e prestem atenção nos detalhes que são os mais importantes de vossas vidas. Existe um ditado muito conhecido que diz: para tudo tem um jeito, só que para a morte não tem jeito. Mas se eu te contar que para tudo tem jeito, até mesmo para a morte, vocês vão acreditar ou dizer que eu estou louco? Então abram a Bíblia em João 11:25 e 1 João 2:25, para ver o que Deus está falando nesse sentido. Por favor, escutem o vídeo com calma e reflita no que vou dizer sobre a morte anunciada em Gênesis 2:17. João Batista, São Paulo, 21 de abril de 2026.